se apresentam de motos, sempre com capacete, de maneira que não se consegue identificá-los. Depois que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, denunciou que o crime organizado queria dinheiro para garantir a continuidade da obra do Parque Piedade, a polícia começa a ouvir testemunhas. Quantias que já alcançaram R$1 milhão e, por última ocasião, foram os 500 mil que foram exigidos para que a obra pudesse continuar. O terreno fica entre duas comunidades dominadas por traficantes, o Morro do Urubu e o Morro do 18. Nós vamos começar a explicitar sempre esse tipo de coisa quando acontecer. O território da cidade é do cidadão de bem e a única força que existe é a força do Estado. Foi preso o homem que tem 80 passagens pela polícia. Patrick Rocha Maciel tem 20 anos e uma ficha extensa. Ele já havia sido detido outras 6 vezes por furto, somente em 2023. A justiça entendeu que ele solto é uma ameaça à sociedade e decretou a prisão preventiva dele. A gente precisa de políticas públicas mais eficazes, de políticas de segurança pública mais eficazes. Uma vendedora de acarajé disse que foi vítima de discriminação racial. Ela foi acusada de roubar um pacote de leite num supermercado. 3 pessoas me abordaram e falaram, você não esqueceu de pagar nada não? E o calor, hein? Será que continua? A gente traz a previsão do tempo para amanhã e antecipa como vai ficar o fim de semana no Rio. Quarta-feira, 10 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Boa noite. O RJ2 está no ar falando das denúncias de que bandidos estão fazendo ameaças contra a empreiteira e os funcionários da obra do Parque Piedade na zona norte do Rio. Os criminosos exigem dinheiro e espalham medo. A denúncia foi feita pelo prefeito Eduardo Paes ontem, que pediu ajuda à Polícia Federal. Novembro de 2023. Logo depois da implosão de parte do campus da Universidade Gama Filho, bandidos começaram a fazer extorsões contra as empresas que constroem ali o Parque Piedade, uma obra da Prefeitura do Rio, valor R$ 65 milhões. O terreno fica entre duas comunidades dominadas por traficantes, o Morro do Urubu e o Morro do 18. Eles se apresentam de motos, sempre com capacete, de maneira que não se consegue identificá-los. Esse contato nunca é direto, assertivo. Ele é um contato intimidatório, mas à distância. E o que pedem? Dinheiro. Sempre dinheiro. Inicialmente em quantias que já alcançaram R$1 milhão e, por última ocasião, foram os 500 mil que foram exigidos para que a obra pudesse continuar. A empresa chegou a pagar alguma quantia? Não, em hipótese alguma. A ameaça é clara, segundo o advogado das empresas. Se não pagar, a obra será interditada por bandidos. No canteiro de obras hoje, diante de toda essa notícia, tem vários funcionários que já não querem trabalhar, já não foram trabalhar hoje, não se apresentaram para a obra exatamente pela falta de segurança no local. Mas a obra, por enquanto, continua. A gente acredita que vai continuar, e são cenas que vão se desenvolvendo nos próximos dias, até do que isso vai acontecer. Mas na medida em que você não tem funcionários trabalhando, você tem naturalmente uma diminuição no ritmo desse trabalho. A expectativa nossa é que o governo do estado, o governo federal e as autoridades tomem todas as medidas necessárias para garantir a segurança no local. O advogado explicou que a prefeitura logo foi comunicada sobre as extorsões e as ameaças. Isso imediatamente, quando chega essa ameaça, chega essa exigência, isso é comunicado às autoridades. É uma questão prioritária que, para a realização de qualquer trabalho, você tem que ter segurança. O caso foi denunciado ontem pelo prefeito Eduardo Paes numa rede social. Ele pediu ajuda ao governo federal, não mencionou o governo do estado, que é o responsável pela segurança pública do Rio. Hoje de manhã, durante a cerimônia de posse dos conselheiros tutelares, Eduardo Paes voltou a falar sobre o caso. Eu acho que o papel do cidadão, e eu sou representante do Carioca, é a gente não aceitar esse tipo de coisa na cidade. Denunciar, é avisar. É óbvio que o prefeito
tem uma posição de mais tranquilidade para fazer certas denúncias. Para todo cidadão fica temeroso, muitas vezes, de fazer essas denúncias. Portanto, nós vamos começar a explicitar sempre esse tipo de coisa quando acontecer. O território da cidade é do cidadão de bem e a única força que existe é a força do Estado. Não havia qualquer registro policial sobre as denúncias até o momento em que o prefeito Eduardo Paes se manifestou numa rede social. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, decidiu abrir uma investigação por conta própria depois da publicação do prefeito. E somente nessa tarde, um representante do consórcio responsável pela obra se sentiu seguro e procurou a polícia para relatar as denúncias e as ameaças. Nós pedimos uma entrevista com o secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Breno Carnevale, que é delegado da Polícia Civil. Mas ele preferiu se manifestar por nota. Disse que se reuniu com representantes da DRACO e do Ministério Público para compartilhar as informações obtidas pelo setor de inteligência da Secretaria sobre as extorsões. E que amanhã será enviado um documento com todas essas informações para os órgãos de investigação estaduais, assim como a Divisão de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Esse tipo de denúncia não é novidade aqui no Rio. Em dezembro passado, a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado fizeram uma operação na Zona Oeste que revelou como a quadrilha do miliciano Zinho exigia dinheiro de empresas. Os investigadores localizaram no celular de um bandido planilhas de pagamentos com os nomes de empreiteiras. A cobrança era chamada pela organização criminosa de taxa de segurança. Agora há pouco, a gente ouviu o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Ele falou sobre o papel da Polícia Federal nesse caso. Vamos ouvir. Secretário, como é que o senhor recebeu o fato de o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ter pedido ajuda ao governo federal e não às forças de segurança do governo do estado? Veja, no momento que eu recebo um pedido do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes, uma cidade que é o cartão postal do Brasil para o mundo, isso nos exige uma ação imediata. Não me cabe fazer a análise ou avaliação sobre o papel de outros entes. Eu recebi uma solicitação do prefeito e prontamente atendi. O que pode ser feito, então, de forma imediata? A Polícia Federal abriu uma investigação paralela da Polícia Civil? Será um trabalho conjunto? Como é que será feito isso? Veja, é sempre bom que as polícias atuem em sinergia, trocando informações de inteligência. A Polícia Federal tem um banco de dados muito importante no Rio de Janeiro. Olha, o que eu digo para as empresas é não pague, não se submeta a isso. Denuncie. O Estado não pode se submeter a nenhuma exigência de bandido. E está preso o ladrão que invadiu um consultório em Copacabana logo depois do Natal. Patrick Maciel tem apenas 20 anos e 80 passagens pela polícia, 80. Você lembra, ele entrou e saiu da prisão várias vezes. Nós chegamos a discutir aqui no RJ2 a questão da impunidade. Mas agora parece que ele vai ficar na cadeia. Patrick Rocha Maciel, de 20 anos, foi encontrado dormindo numa tenda na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ele chegou a dizer um nome falso e mostrou uma tatuagem feita recentemente, em cima de uma antiga, para despistar os policiais. Mas foi em vão. O ladrão foi levado para a delegacia de Copacabana no fim da manhã desta quarta-feira. São 80 passagens, tá? Enquanto maior e menor. Ele possui passagens, a maioria, grande parte, por crimes de furto. Mas ele também tem crimes mais graves, como o porte ilegal de arma e pelo menos 6 crimes de roubo, que é aquele com emprego de violência ou grave ameaça, onde a gente percebeu que ele utilizou nesses crimes de roubo uma arma de fogo. Ele e o comparsa Gabriel Gonçalves Nascimento, de 22 anos, foram flagrados furtando um consultório odontológico em Copacabana na madrugada do dia 26 de dezembro do ano passado. Gabriel já tinha sido preso na semana passada, em Botafogo, também na Zona Sul. Ele já havia sido detido outras 6 vezes pelo crime de furto, somente em 2023. Da última foi preso no dia 22, saiu da cadeia no dia 24 e cometeu o crime no dia 26.
Patrick Maciel tem 80 passagens pela polícia, 75 enquanto menor de idade. As últimas 5 já com mais de 18 anos, incluindo anotações por roubo e porte ilegal de armas. Além das passagens, Patrick tem 2 condenações, uma por furto e outra por roubo. Nesta, ele foi condenado a 2 anos e 8 meses de prisão no regime semiaberto, que ele chegou a cumprir, saindo em novembro do ano passado. No mês seguinte, furtou o consultório em Copacabana. Apesar do furto ser considerado um crime de menor potencial ofensivo e não prever prisão preventiva, Patrick vai ficar preso dessa vez. Aqui no RJ2, na semana passada, a gente explicou que só há um caso em que o criminoso é mantido preso, mesmo cometendo crimes considerados de menor gravidade, quando a reincidência da prática criminosa configura uma clara ameaça à garantia da ordem pública. E foi o que aconteceu dessa vez com Patrick. A justiça entendeu que ele solto é uma ameaça à sociedade e decretou a prisão preventiva dele. Ele já tem, em apenas 2 anos, 5 prisões em flagrante. Foi preso 5 vezes, 4 por furto, 1 por roubo. Ele já possui 2 condenações, 1 por furto, 1 por roubo. Então fica evidente para mim que esse caso seria um caso clássico, onde a ordem pública deveria ser preservada. E como de fato foi. Essa advogada explica que a decisão de soltar ou manter preso está estritamente ligado ao crime cometido. Existe um roubo, a probabilidade dele ficar preso é muito maior. Porque o roubo é um crime com violência e grave ameaça. O furto não. Então, sem via de regra, os juízes mantêm presos quando tem violência ou grave ameaça. Então, se ele já teve essa passagem pelo sistema prisional por roubo, a probabilidade dele ficar preso preventivamente, responder a este processo de furto preso, e não em liberdade, é muito maior. A garantia da ordem pública é dizer que aquela pessoa representa uma ameaça, mas ela é muito vaga. Então, essa análise ela acaba sendo muito subjetiva. O que acontece é que a própria lei prevê para o crime de furto uma pena baixa, uma pena de até 4 anos de prisão. É uma pena que, quando condenado, ainda que pegasse a maior pena do Código, de 4 anos, seria condenado a um regime aberto. E como evitar que bandidos saiam da prisão facilmente e continuem cometendo crimes? É muito difícil que haja uma bala de prata para a gente resolver a situação. Evidentemente que a gente precisa ter uma discussão ampla no que vem acontecendo para que a gente consiga obter resposta, Seja uma mudança legislativa, seja o avanço até nos programas sociais para evitar esse tipo de reincidência. Isso precisa ser amplamente discutido. E por outro lado você tem a sociedade, que também não aguenta mais ser vítima dessas pessoas, que saem às ruas, praticam furtos, roubos, por vezes cometem até latrocínio. Para esta advogada criminalista, também é necessário uma reforma no sistema prisional brasileiro. A gente precisa de políticas públicas mais eficazes, de políticas de segurança pública mais eficazes. E o próprio sistema prisional, honestamente, não ajuda nesse processo, sabe? Porque o sistema é um sistema falido, superlotado. Então, o sujeito entra nesse sistema, muitas vezes primário, por furto, e tem contato com a pessoa que praticou roubo, que praticou latrocínio, traficante. E aí sim, quando sai, pratica não só o furto, que já praticava, mas até às vezes um roubo, que é um crime com violência, que antes não praticava. Se a pessoa entrou no sistema e saiu várias vezes e continua cometendo crimes, honestamente mostra que esse sistema não resolve. A polícia desarticulou uma quadrilha que fraudava cartões digitais para aplicar golpes no metrô. Os criminosos abordavam os passageiros e cobravam um preço mais baixo para liberar a catraca. Eles agiam nos horários de maior movimento. Uns aparecem recebendo o dinheiro dos passageiros, outros liberando os acessos à estação do metrô. Pouco depois que essas imagens foram gravadas, todos foram levados para a delegacia. 10 homens e uma mulher presos e um adolescente apreendido. Segundo a polícia, são golpistas que vendiam passagens do metrô em dinheiro vivo por um preço mais baixo, R$ 5,00 em vez dos R$ 6,90. E usavam cartões de crédito fraudados para liberar a catraca. O grupo começou a ser investigado no ano passado.
A polícia descobriu que, para aplicar os golpes, os bandidos presos hoje criaram contas em bancos com dados de outras pessoas e conseguiram, assim, acesso a cartões de crédito virtuais que eram instalados nos telefones celulares. Com os aparelhos, eles liberavam as catracas do metrô que aceitam pagamento por aproximação. Os golpistas iam usando os cartões até que os bancos descobriram. Bloqueavam as contas e cancelaram os pagamentos. O prejuízo ficou com o metrô. Em dezembro do ano passado, só na estação da Pavuna, o prejuízo para o metrô foi de R$150 mil. Para conseguir prender os golpistas, desde o começo da semana, policiais militares sem farda se esconderam entre os passageiros para acompanhar os passos dos bandidos. A gente consolidou a identificação de todos eles, modus operandi, por onde eles entravam, por onde eles saíam, possíveis rotas de fuga, se tinham pessoas armadas, justamente para na hora de a gente efetuar uma prisão, uma abordagem dessa, a gente evitar e mitigar qualquer tipo de efeito colateral devido à população circulante ali, a população de bem. R$770 em dinheiro foram encontrados com os presos. E a polícia ainda vai verificar quanto eles podem ter recebido por Pix. Dinheiro de passageiros que tentaram se dar bem e acabaram financiando crimes. A pessoa deve comprar de forma regular, até porque esse prejuízo que a concessionária tem, obviamente isso acaba sendo repassado para todos os usuários do sistema de transporte do Rio de Janeiro. A dica ainda vale porque mais golpistas podem estar atuando em estações de metrô. Os celulares apreendidos vão ajudar nessas investigações. Pelo menos para os presos de hoje, o próprio aparelho usado no crime avisou. Deu ruim. Mas o usuário tem que saber, né, que passagem mais barata na mão de outra pessoa, ou seja, fora da bilheteria, não pode ser coisa certa. Moradores da Barra da Tijuca denunciam abuso de um clube da região. Eles dizem que festas com som lá nas alturas perturbam a vizinhança e que o estabelecimento está em área de preservação ambiental. O caso foi parar na justiça. Toda vez que tem festa no Rio Beach Club, a vizinhança da Barra da Tijuca sofre com barulho. O estabelecimento não tem proteção acústica e o ruído vai longe. Márcia mora de frente para o Rio Beach Club. Nem a instalação de 12 janelas com proteção acústica resolveu o problema do barulho que vem do outro lado do canal. A gente fecha toda a casa, liga o ar-condicionado e a gente não consegue ler, ver uma TV, você não consegue trabalhar online. É muito difícil, às vezes eu tenho reunião, não posso fazer reunião da minha casa, tenho que sair daqui. Vou para casa dos meus pais, vou para casa do meu irmão, aqui eu não fico. O clube fica na Ilha da Coroa, reserva ecológica e paisagística protegida por lei desde 1978. Em lugares assim, a lei do silêncio é diferente. Os níveis de exposição ao ruído são ainda mais rígidos que em outros lugares da cidade. Além do barulho, toda vez que tem evento no Rio Beach Club, o trânsito colapsa na região. Dona Cida mora há 39 anos na Ilha dos Amores. Ela lamenta que um lugar tranquilo, com vista deslumbrante, tenha se transformado num pesadelo. Olha, é um filme de terror, porque é um abuso, é uma coisa que extrapola qualquer sanidade, né? Sanidade mental da gente, porque é um bate-estaca até altas horas da noite, né? A minha casa treme, né? Trepida. O estabelecimento tem um longo histórico de irregularidades e infrações. Em 2017, o Ministério Público do Estado encaminhou à Justiça um pedido de suspensão de qualquer tipo de sonorização e qualquer atividade contrária à legislação urbanística da região. E apresentou 5 motivos para cassar o alvará do estabelecimento, entre os quais realizar atividade não permitida no local, causar danos à segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança e a reincidência de infrações às posturas municipais. A ação pedia a condenação do Rio Beach Club e o encerramento das atividades consideradas ilegais na Ilha da Coroa. O clube sofreu derrotas em 2 instâncias. Desde 2020, o processo aguardava análise do Superior Tribunal de Justiça. Há menos de um mês, no dia 13 de dezembro, o STJ decidiu que não cabe mais recurso por parte do Rio Beach Club. Dessa forma, o que está valendo é a sentença do Tribunal de Justiça de 2019 do desembargador César Augusto Rodrigues Costa. Ele decidiu que cabe interditar o clube
até que seja regularizada a locação para a realização de eventos e seja feito o tratamento acústico contra a poluição sonora. A decisão cita ainda que deve haver apoio policial, se necessário, e colocação de lacre no imóvel. O clube foi condenado ainda a pagar indenização pelo dano ambiental. O que se pergunta é, cadê a lei? Ou seja, lei tem, né? E o cumprimento da lei desse país? Cadê? Cadê as autoridades? Né? Cadê? A Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio não retornou o nosso pedido de resposta. A Polícia Militar disse que enviou uma equipe ao clube e os agentes solicitaram que os organizadores do evento reduzissem o som, mas não houve prisões ou apreensões na ação. A defesa do clube preferiu não se manifestar. Uma vendedora de acarajé denunciou ter sido vítima de discriminação racial por seguranças do Mercado Extra, na Rua do Catete. Há 12 anos, a Eva distribui no Rio de Janeiro os sabores da terra natal, Salvador. Toda segunda-feira, ela ajuda a alimentar o Samba do Trabalhador no Andaraí. E de terça a sexta, atende numa banca no Catete. O Baião de 2, ela finaliza na hora. Mas o carro-chefe é o acarajé. Bolinho de feijão fradinho, vatapá, caruru e camarão. O ingrediente nobre que Eva saiu para comprar no último sábado. Eu fui no supermercado, só que eu deixei para pegar o camarão por último, porque eu tinha que comprar outros ingredientes em outros supermercados e, por último, eu pegaria o camarão lá para ele não ir descongelando, pingando e perder a qualidade. Mas ela nem chegou a ir a outros comércios. Por volta das 4 horas da tarde de sábado, a Eva saiu do supermercado pela entrada dessa galeria que fica em frente ao Largo do Machado e já estava aqui pela calçada quando foi abordada por 3 seguranças. Quando eu estava saindo na loja, na rua, em frente a uma farmácia, 3 pessoas me abordaram e falaram, você não esqueceu de pagar nada não? Eu falei não, não, porque eu vi você pegando 1 litro de leite. A menina veio gritando, senhora, 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 e eu olhei para trás. E foi nesse momento que houve a abordagem, né? Eles falaram que eu já tinha furtado, né? Que a menina disse que me revistou e o rapaz ainda falou, senhora, a gente tem imagens. Eu falei, eu quero ver essas imagens de agora e das anteriores, porque eu nunca furtei o supermercado. O José trabalha na região e viu a cena. No primeiro momento, eu até pensei pela abordagem deles, a segurança que eles tinham em afirmar que ela roubou, eu até pensei, mas depois eu vi que ela falou que não ia abrir o carrinho e vou chamar a polícia. Aí eu senti firmeza no depoimento na hora que ela falou. A pessoa no meio da rua aqui, aí começou aqui ela e os 3 seguranças. Depois começa a chegar gente. A Eva conta que o tratamento mudou quando ela se recusou a abrir a bolsa, ligou para o advogado e foi orientada a chamar a polícia. Dentro de uma sala da segurança, a menina falou, se você quiser, você pode levar o que você quiser. Quer levar o camarão? Leva o camarão, mas por favor, não toca para frente. Decidida a levar o caso adiante, ela disse que também enfrentou resistência da polícia no local e na delegacia. Não conduziu ninguém à delegacia, só eu que fui à delegacia. Quando chegou na delegacia, foi uma luta para a gente conseguir registrar o BO. Né? Eu sozinha não consegui, meu advogado chegou, a gente começou a tentar registrar, com muita insistência conseguimos registrar o BO. O advogado da Eva voltou à DP do Catete para pedir correção no registro de ocorrência. Equivocadamente, a Polícia Civil registrou como fato atípico. Quais crimes existem ali? Falsa acusação de furto com cunho racista. É uma sensação horrível, é uma sensação de... Não sei te explicar, né? Como se a gente tivesse que provar todo dia que não praticamos crimes, que a gente tem que provar todo dia, que a gente não furta, que a gente não rouba, a gente tem que entrar praticamente no supermercado com a mão sacudindo assim, ó, com a bolsinha de lado, com a mão sacudindo assim, porque tem um segurança olhando, tem alguém seguindo, tem alguém no radinho. Só quem já passou por isso sabe a humilhação que é. A rede de supermercados Extra disse que o relato não está de acordo com as políticas e valores da companhia e que a empresa começou um processo de apuração interna assim que tomou conhecimento do caso. A PM afirmou que policiais foram acionados para conduzir as partes envolvidas na denúncia e que a ocorrência ficou a cargo da Delegacia do Catete. O advogado da Eva enviou um ofício hoje para a delegacia pedindo a correção do registro de ocorrência de fato
atípico para crime de calúnia com racismo como agravante. A Polícia Civil não respondeu se a alteração foi feita, mas informou que uma investigação está em andamento. Sobre a queixa no atendimento, na hora em que a Eva foi fazer o registro, não houve resposta. Daqui a pouco no RJ2, o Diego Aidar vem contar pra gente como é que fica o tempo. O calorão tá levando muita gente à praia no meio da semana. E um patrimônio do Rio passa por uma reforma minuciosa para em breve abrir as portas novamente aos cariocas. Você vê já, 7h32. 7h34 agora. RJ2 de volta e a gente fala da reforma do Teatro Carlos Gomes, um dos mais tradicionais do Rio, com 151 anos. O teatro vai voltar a movimentar a vida cultural na Praça Tiradentes a partir de junho, quando as obras devem terminar. Estamos em obra. Seria um bom nome para uma peça, daquelas do teatro de revista que fizeram a fama desse lugar. O teatro abriu as portas para as vedetes Virginia Lane, Mara Rúbia e Elvira Pagan, que aqui fizeram a plateia delirar. Mas o aviso na porta do Carlos Gomes não é ficção. É uma reforma geral que começa no palco, ou melhor, embaixo dele. É preciso consertar desde o quadro de luz até o imenso e complexo elevador do fosso da orquestra. E para aplaudir o novo espaço, tudo novo também na plateia. As poltronas acabaram de chegar. Nos degraus do balcão, o cuidado milimétrico. E mais acima, uma surpresa. O sistema de iluminação antigo escondia uma segunda galeria, que agora vai ser liberada, permitindo ao público essa visão lá do alto. Contemplar esse vazio é viajar no tempo. Lembrar uma época em que ir ao teatro era vestir paletó e gravata e estar não só diante de estrelas, mas ao lado delas. Em peças ou shows musicais, apagar as fronteiras entre os artistas e o público é mesmo um dom desse teatro, ao mesmo tempo gigantesco e acolhedor. Um lugar inspirador, que sempre deixou os artistas com vontade de começar o espetáculo ainda no camarim. Nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes contigo eu farei. O espaço que ouviu a voz de Elza Soares naquela noite também está renovado. Mais do que inovar, o trabalho no Teatro Carlos Gomes é preservar. É como limpar uma joia da poeira que o tempo traz. A reforma ressalta a beleza das colunas Art Deco do Salão Guarani e se preocupa com cada pastilha dos desenhos coloridos no chão do foyer. É um teatro de 1872, portanto 151 anos. Por aqui, por esse palco, passaram grandes obras, passaram grandes atores do Teatro Nacional. Quando nós reformamos um teatro, nós ressignificamos todo o seu entorno, nós damos impulso à vida cultural da cidade. É um dos maiores teatros do Rio, com 685 lugares. Mas o Carlos Gomes é maior até do que ele mesmo. Recuperar esse espaço é recuperar também a Praça Tiradentes, que há mais de 2 séculos foi pensada como o coração da cultura do Rio. Desde os tempos das operetas, o teatro é um termômetro da região, que ganha vida quando ele brilha e se apaga quando ele está esquecido. Nessas gavetas que hoje a gente vê, poeira e teias de aranha, já circularam ingressos para mais de 2.000 espetáculos. Em mais de 1 século e meio de alegrias e emoções, a cidade aprendeu que o Carlos Gomes faz muita falta. Tem mais produções do que teatros atualmente. A produção cultural está muito exuberante. Depois da pandemia, voltou com tudo, né? Assim, o público está com sede de ver as coisas presenciais. Que bom seria se as obras fossem tão rápidas quanto as mudanças de cenário. Em junho do ano que vem, as cortinas vão se abrir novamente. E o teatro, que traz a alma de tantas encenações,
mesmo vazio, já vai ser um espetáculo. Diego Aidar aqui comigo para falar sobre o tempo. Diego, boa noite. Boa noite. Esse calor no Rio não está dando trégua nem de madrugada, rapaz. Nem de madrugada. Está esquentando muito durante o dia. No verão, o tempo noturno, né, é menor, então tem menos tempo para esse calor se dissipar. Olha, isso mostra bem aqui na ilustração. Ó. Temperatura subindo até 37, anoitece, você fala, vou ter um refresco, 27 graus às 10 da noite, e aí não dá tempo desse calor se dissipar, e aí além da madrugada ser quente, o dia já começa abafado, com 23 graus. Que é quando normalmente são registradas as temperaturas mais baixas. Você já começa com 23? A mínima de amanhã é essa, e vai subir muito mais. Se abre a janela, já recebe aquele bafo quente, né? A gente está se acostumando com essas altas temperaturas, inclusive eu tenho essa informação aqui para passar. Isso aqui são as temperaturas do ano passado no Rio de Janeiro, o quanto acima da média elas estiveram. Veja que em junho, a partir do momento que a gente recebeu mais influência do El Niño, olha só como a temperatura foi subindo. Em setembro, novembro, a gente ficou quase 5 graus acima da média para aquele mês. Foi o mês com a média mais alta aí, né, do ano, pelo visto. Com certeza. E vem mais calor por aí. Calor e chuva. Vamos dar uma olhada agora no radar meteorológico para a gente ver que tinha aquela previsão de chuva, de pancadas. Essa chuva veio com um pouco mais de intensidade na região serrana, choveu ali em Petrópolis, Teresópolis, um pouco ali no centro-sul, em Valença teve chuva também. Vamos voltar agora aqui com a nossa previsão para a gente ver que amanhã, ali em Valença, ainda tem mais previsão de chuva, com a máxima chegando a 35 graus, Nova Friburgo também, Itaperuna, Paraty. Veja que ali no norte e também na região dos lagos, ali a expectativa é que não tenha chuva no dia de amanhã. Niterói, máxima de 36. Aqui na capital a temperatura sobe bastante, até os 38 graus. Pela manhã não tem expectativa de chuva, mas depois, ao longo da tarde, essa pancada de amanhã já pode ter mais intensidade. A coitada da moça não sabe se mergulha na piscina, se abre o guarda-chuva, né? Tem de tudo. Ela está preparada. De manhã ela dá um mergulho, à tarde ela abre o guarda-chuva. A partir de amanhã, então, a gente tem mais chance de chuva mais intensa. Chama atenção para a chuva que pode cair no sábado. No sábado ela vem com um pouquinho mais de quantidade, com chuva ao longo de todo o dia. No domingo quer um pouquinho de sol. A previsão é que no domingo o sol apareça, esquenta e a previsão de chuva é bem menor. E um aviso final aqui, conversei com uma veterinária esses dias, ela falou, começa a esquentar, ela começa a receber cachorros com patinhas queimadas. Então é importante saber o seguinte, gente, numa média em que a temperatura está 37 graus no dia, significa que a temperatura do asfalto está entre 50 e 80, então evita de sair com o seu cachorrinho naqueles períodos mais quentes do dia. Prefira manhãzinha ou então no fim do dia. Tá certo, Diego. Combinado. Então, RJ terminando aqui. Uma ótima noite, gente. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.